meu povo querido! Que alegria estar aqui com vocês! Bom dia, bom dia, bom dia! Alô, você que está no Vale, alô, você do Litoral Norte, alô, você das montanhas! Está começando mais um Alô Você do nosso coração! Alô, você! Um programa que tem de tudo, viu, gente? Mas sabe que aqui, sabe o que é o mais importante que a gente tem aqui? Adivinha? Você, sua participação no nosso WhatsApp 12997524005. Eu vou repetir para você encher essas telas aqui, ó, de mensagem. Eu quero foto, eu quero coraçãozinho, eu quero, ó, muito amor aqui no nosso telão. 997524005. Envie e concorra a prêmios também. Uhul! Exatamente. Hoje tem prêmio. Tem copinho do Silvinho, aquele copo legal do Silvinho e mais cachecol e outros presentes aí, surpresa que a gente vai revelando ao longo do programa, hein? E ó, não é só no final que tem sorteio, não. Ao longo do nosso jornal, você vai ganhar presentes também. Bom, aqui também tem notícias, denúncias, reportagens especiais, prestação de serviço, porque a gente está aqui a seu serviço, além de curiosidades, fofocas e muita brincadeira, tá bom? Até 1:45, muita coisa vai rolar aqui. Então, bora começar? Olha só, gente. Hoje a gente vai falar de um golpe que uma moradora aqui de São José dos Campos quase caiu. Foi por um pouquinho assim, ó, na noite de ontem. Além disso, você vai ver que a equipe do TOR, a Polícia Rodoviária Estadual, apreendeu mais droga no Litoral Norte. E ainda hoje aqui no Alô Você, uma família pede ajuda a um jovem. Ele tem esclerose e precisa de medicamentos para tentar uma vida normal. O quê? Neve em Campos do Jordão? Já aconteceu? Ó, faz tempo, mas aconteceu sim. E nossa equipe... Faz tempo, né? A nossa equipe entrevistou uma pessoa que presenciou esse fenômeno incrível da natureza na cidade. Isso mesmo. Ó, muito legal, gente. Vamos então começar o jornal que tá tudo pronto. Bora lá! Alô, você! Olha só, gente, um homem se passou por um falso entregador para aplicar o quê? O golpe da maquininha na noite de ontem. Que coisa feia! Foi no Jardim Aquários, zona oeste de São José dos Campos. A moradora de um edifício foi receber uma suposta encomenda de aniversário. Ah, que isso? Chegar sem presente, sem pedir? Mas ela percebeu que estava caindo num golpe quando foi pagar uma taxa simbólica usando o cartão bancário dela. Olha só, o criminoso, ele fugiu com a ajuda de um comparsa. O Pedro Coralha acompanhou esse caso e tem detalhes dessa movimentação. Olha só, gente, muita atenção então, porque a gente vai ver essa reportagem super especial. Pedrão, o que é que você apurou com essa história aí? E vamos alertar a população, né? Golpe aqui não, aqui não. Bom dia. Fala, Beto. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Alô Você Vale. Uma história que a gente até chegou aqui no local, na Rua Aruanã, aqui no Jardim Aquários, para tentar entender. A gente bateu em um prédio, bateu em outro prédio para saber o que tinha acontecido, onde tinha ocorrido. E conversando com um, com o outro, né, a gente identificou que foi nesse prédio aqui, no edifício Tom Jobim, que fica aqui na Rua do Aruanã também. Até porque tinha um vídeo circulando nas redes sociais de pessoas gritando: pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Por quê? Uma pessoa, um motoboy, teria tentado aplicar um golpe a partir de uma maquininha, né? A gente então conseguiu entender o que aconteceu. A gente bateu no prédio e conversou com a mulher que teria quase sofrido esse golpe. Ela decidiu não se identificar por questão de segurança, até mesmo, né, ainda muito abalada com o que aconteceu. Ela está bem, mas ainda, né, ali tentando entender tudo o que aconteceu. E ela contou pra gente em detalhes, de maneira exclusiva, essa tentativa de golpe que aconteceu ontem por volta das 7 horas da noite. Confere aí. Estava na minha loja e recebi uma mensagem de uma floricultura que tinha um presente para mim. E que eles trabalhavam da seguinte forma: ou eu ia retirar o presente, ou poderia me entregar em casa por uma taxa de R$ 5,90. Pela praticidade, eu pedi para que entregasse. Aí, chegando aqui na minha portaria, uma pessoa me ligou da floricultura e falou: olha, pode descer, motoboy, tá esperando para você descer. Eu desci, ele deixou a moto ligada do outro lado da rua e veio ao meu encontro.
passou o cartão, pediu o cartão, a gente passou numa maquininha normal, vamos dizer assim, só que não passou. E ele pediu para passar na outra máquina dele, que era uma máquina dessas pequenininhas vermelhinhas. Quando ele pegou o cartão na minha mão e inseriu, eu já achei que ele puxou com uma certa força o cartão. Então, eu fiquei mais atenta. E quando eu olhei, fui olhar o valor, ele puxou a máquina e eu vi que ele tinha colocado muitos noves, tipo assim, mais de R$1.000, enfim. E aí, quando eu puxei a máquina, ele puxou o cartão, saiu correndo e eu saí gritando atrás dele, porque eu queria o meu cartão. E aí comecei a gritar, socorro, aí veio algumas pessoas da rua e tal, só que ele deixou o cartão cair. E nisso, eu não tinha visto que o cartão tinha caído. Só que nisso, quando eu fui atrás dele, eu chutei a moto caiu, ele saiu correndo e tinha um comparsa do outro lado da rua esperando. Aí as pessoas vieram acudir para ver se tinha acontecido alguma coisa comigo, não aconteceu nada, graças a Deus. O cartão também foi recuperado, porque ele deixou cair no chão. E conversando com ela, né, depois ela fez alguns pedidos, né, para as pessoas, né, ficarem atentas numa série de recomendações que é necessário tomar para evitar cair em golpes parecidos com esse. E justamente pensando nesse caso, para explicar para vocês de casa, nós estamos agora com o Frediano, ele que é especialista em segurança pública. Frediano, primeiramente, muito bom dia, obrigado por conversar com a gente. Esse caso, né, que aconteceu aqui no Jardim Aquários, bem atrás da gente, choca, mas não é uma novidade, né, Frediano? Muito bom dia. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia a todos. Na verdade, o golpe da maquininha não é um golpe novo, né? É um golpe já antigo, mas um golpe que ainda faz vítimas Brasil afora, né? Porque o Brasil é um grande celeiro de crimes digitais, então nós temos que ficar cada dia mais atentos com relação a essas práticas. E algo parecido com o que ela sofreu, né? A pessoa chegar com uma maquininha, depois trocar, pedir o cartão, tirar da mão. Como agir em um momento como esse para não ser, né, vítima de um golpe parecido com esse? Sim, antes de mais nada, no caso do golpe da maquininha, jamais passar o seu cartão numa maquininha que o visor não mostra o valor exato e também não ajuda a identificar qual é a empresa que está te cobrando, né? Jamais entregar o cartão na mão da pessoa para que a pessoa passe o seu cartão, para que a pessoa faça o pagamento. Isso a pessoa deve evitar ao máximo, justamente porque a pessoa pode também trocar o cartão ou inserir o cartão em alguma máquina para captação dos dados, para depois poder clonar o cartão. Então é importante que a pessoa tenha esses cuidados. E identificou que o visor está quebrado, não consegue ler o valor nem identificar a empresa, se negue a pagar, peça para que a pessoa apresente outra máquina. E com relação ao caso ocorrido aqui na rua, né, que veio um entregador de algo que a pessoa não havia encomendado, as pessoas devem ficar muito alertas a isso também. Receber encomenda que não foi encomendada ou desconhecida, misteriosa, negue-se a receber, tente levantar melhor a informação sobre essa encomenda antes de recebê-la. Ainda que seja um presente surpresa, é importante que a pessoa saiba quem poderia, ou pensar quem poderia encaminhar um presente de uma forma carinhosa, mas evitar receber essas encomendas também, se ela não identificar de modo nenhum a procedência disso. Para a gente encerrar, Frediano, ela diz também que na hora do contato com esse motoboy, ele não tirou o capacete, não entrou na área reservada do prédio para efetuar esse pagamento dessa suposta taxa, né? Como se comportar também nesse momento? É importante ter alguns cuidados na hora de efetuar o pagamento para saber também com o que está lidando ali? Sim, exatamente. A tentativa a vítima precisa identificar, se possível, a empresa, identificar o entregador. É importante poder identificá-lo, né? Ver o rosto dele. E não só, caso a pessoa perceba que ela caiu no golpe, né? Passou o cartão sem dever, imediatamente comunicar ao estabelecimento bancário, colher todos os dados possíveis para que o banco possa intervir nisso também e identificar se esse dinheiro foi transferido para outra conta e aí bloquear esse valor. Importante que as vítimas registrem a ocorrência quando isso acontecer, ainda que seja uma tentativa, como é o caso aqui da rua, é importante que a polícia consiga fazer esse mapeamento de onde esses crimes estão sendo cometidos. Perfeito. Então, Frediano, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Então, são recomendações básicas, né, Beto? Que muitas das vezes as pessoas até mesmo sabem, mas na hora ali da ocorrência, na hora do que está acontecendo, passa desapercebido, é a atenção ou é aquela vontade de receber um presente. Então, é sempre importante pontuar aqui. Então, você de casa, caso passe por algo parecido, é bom ficar atento para que numa próxima oportunidade essa possível vítima não seja você.
Beto, é contigo no estúdio. Valeu, Pedrão, obrigado também ao Frediano, ó, canal sempre aberto aqui de comunicação. Também tem o seguinte, né? Se você tiver desconfiado de alguma coisa, taxa, tenta pagar em dinheiro, quem sabe? Eu tenho aqui os R$6, R$5,90, né? Tenho R$6 aqui, leva 10 centavos de troco. Vamos ver o que o bandido fala. Se for golpe, ele vai arrepiar na hora que ele vê aquele dinheiro lá. Porque o que ele queria mesmo era digitar um número qualquer lá, com certeza muito maior, né? R$5,90 vira 590, 5.900. Olha, esse golpe é velho, né? Tem até gente que fala assim, o golpe tá aí, cai quem quer. Não é que cai quem quer. Às vezes a pessoa tá distraída, ficou emocionada ou coincidiu. Nossa, briguei com meu marido, vamos supor, né? Vamos imaginar. E tá chegando flores. Pensa que é isso. A imaginação é fértil. Agora, queria falar um pouquinho desses caras sem vergonha que usa, assim, para aplicar esses golpes, um disfarce de gente honesta. Por quê? Vagabundo. Gente, os entregadores, a maioria deles é gente honesta, que rala, fica, sacudindo naquela moto dia e noite para ganhar pouco, às vezes levando comida dos outros nas costas e de barriga vazia. Gente honesta, aquele alô você aí que é entregador, a gente tá do seu lado, viu? Você que é honesto. E sem vergonha que usa como fantasia aquela bag lá para praticar assalto, para aplicar golpe. Olha, para vocês, toda a punição que for cabível, viu? Tomara que realmente cada vez mais a polícia esteja em cima de vocês. Pena que esse aí não foi pego, mas foi por pouco, viu? E sua hora vai chegar, você vai ser pego. Não vai continuar, é melhor parar porque a polícia vai chegar em você. Minha gente, e por falar em polícia, por falar em prédio, uma operação da Polícia Civil de São Paulo prendeu 15 suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que invadia condomínios de luxo para roubar. Você vai ver agora imagens exclusivas do momento em que esses suspeitos foram detidos. Olha só. Policiais civis foram às ruas para prender 17 criminosos de uma das principais quadrilhas de ladrões de condomínios da capital paulista. No total, 15 foram surpreendidos logo cedo. Polícia! Os criminosos invadiram este condomínio de luxo em maio, no bairro de Higienópolis, na região central da cidade. O bando é formado em sua maioria por ladrões experientes e que tem ligações com a facção Primeiro Comando da Capital, o PCC. Já fui preso. Qual artigo o senhor já foi preso? Artigo 180, porte de arma, roubo. Faz tempo que o senhor saiu do sistema? Faz tempo. Quanto tempo? 1 ano. Este outro é Elton Rodrigues Assunção, de 48 anos, conhecido como Elton Gordão. Segundo a polícia, ele era foragido da justiça, condenado a 15 anos de prisão. Para chegar ao bando completo, os policiais analisaram telefones celulares de outra parte da quadrilha, que foi presa dias depois. Um deles é Cleudson Leandro da Silva, de 50 anos. Ele foi identificado pelos óculos, era chamado de Harry Potter, uma alusão ao bruxo do cinema, e por um defeito na perna. O ladrão mancava durante o roubo. Nos celulares, os investigadores encontraram provas das conferências que a quadrilha fez antes e depois da ação. A investigação descobriu que o roubo foi planejado na favela do Gato, na marginal do Rio Tietê. Os celulares provam que os bandidos se reuniram, segundo a polícia, antes e depois do crime, na casa de uma mulher de 63 anos. Isso aqui é o quê? Joia ou bijuteria? Bijuteria, tudo bijuteria, a gente compra na Olivos. Alguma coisa de ouro tem? Não. Tereza Ferreira de Matos Rio foi presa por organização criminosa. Tá sozinho em casa? Tô almoço sozinho. Tá. Tem passagem? Não. Nada? A investigação apontou ainda que na véspera do crime, entre as 10h20 e as 10h40 da noite, a internet do condomínio parou de funcionar. E não foi por acaso, ela foi cortada.
Os investigadores descobriram que um dos criminosos é supervisor de uma das principais operadoras de telefonia do país. Uma câmera de segurança gravou o serviço criminoso. O sistema de reconhecimento facial precisa ter acesso a um banco de dados online, né? O software faz a captação das imagens para comparar com o seu banco de dados. E, havendo esse corte proposital, não haveria essa comunicação, o que facilitaria a entrada ao condomínio dos criminosos. O supervisor Luciano Rocha Queiroz também foi preso. De acordo com o relatório, o carro da empresa de telefonia que foi usado no corte da internet estava com ele naquela noite. Um ex-funcionário da empresa também foi preso. Elton de Souza Vieira trabalhou na mesma companhia telefônica até 2022. Com a prisão desta terça-feira, já são 29 ladrões de residências presos em apenas 4 dias. A gente percebeu uma quantidade um pouco maior desse tipo de crime e a gente vai continuar a combater esse tipo de crime. Com certeza nós vamos diminuir ou acabar com esse tipo de crime no estado de São Paulo. Preocupação que serve, né, gente, para todas as cidades do Brasil, né? Afinal de contas, quantos condomínios tem por aí, né? E o pessoal chega de mansinho mesmo, essas quadrilhas, elas usam, assim, pessoas que têm boa aparência, que chega assim, como se fosse morador ou amigo de quem mora, parente, educadíssimos, né? A questão é que é o seguinte, o brasileiro, ele costuma ser gentil, educado, abre o portão. Quantas vezes a gente chega na porta de um prédio, né? E aí alguém chega logo na sequência. Aí a gente que é educado, brasileiro é assim mesmo, né? Abre o portão para a pessoa, não, pode passar você. A gente tem que parar com essa mania, sabe por quê? Pode ser um criminoso ali, pegando a tal da caroninha, né? Aí a pessoa entra, agradece, muito obrigado, minha senhora, que gentil que você é. Nisso, ele já está acessando o condomínio. Geralmente é assim, enganando o porteiro também, esses caras estão sempre disfarçando. Agora, quando a coisa aperta, e eu já vi, já teve reportagens anteriores, quando a coisa aperta para esses invasores dentro do condomínio, aí aquele Mauricinho, todo bem vestidinho, naquela hora ele mostra quem é. Já vi imagem de porteiro sendo agredido, síndico, quem tenta impedir, quem percebe o crime na hora e vai lá tentar parar. Nossa, é cada uma que acontece. Bom, gente, vamos continuar falando de polícia aqui? Por quê? Porque os nossos amigos do TOR, eles não param, minha gente. Isso mesmo, ó. O Tático Ostensivo Rodoviário, grupamento da Polícia Rodoviária Estadual, apreendeu mais drogas no nosso litoral. O pessoal do TOR já está virando sócio aqui no Alô Você, né? Ontem a gente falou deles e agora a gente vai falar de novo. Vamos ao vivo com o Leonardo Lobo, nosso repórter, que tem mais detalhes dessa ocorrência. E aí, Léo, qual que é a novidade aí? Fala, Beto. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha a nossa programação. Pois é, mais uma apreensão, mega apreensão feita aqui na nossa região. Essa, então, realizada pelo Tático Ostensivo Rodoviário. Foi ontem em Caraguatatuba, na parte da tarde, quando os policiais abordaram bem ali na entrada da cidade um carro por aplicativo. Com o motorista, nada de ilícito foi encontrado, mas nas bagagens do passageiro, aí sim os policiais tiveram a surpresa. A gente fala de 6 quilos de maconha e cerca de 800 gramas de cocaína. Material que, se vendido no meio do tráfico, pode chegar a aproximadamente 64 mil reais. Esse passageiro, Beto, ele confessou, viu que teria recebido R$1.000 para levar toda essa droga de Campo Limpo, São Paulo, até então Caraguatatuba. Claro, portanto, ele foi preso em flagrante, ele foi encaminhado ao Distrito Policial Central ali da cidade. Beto, bem que você falou no comecinho, né? Ontem a gente já deu uma notícia do TOR, o Tático Ostensivo, hoje também, porque é isso, já fazem aproximadamente 9 meses que o TOR atua aqui na nossa região. A gente preparou, inclusive, uma tela, Beto, para a gente falar desse balanço, porque foram 9 meses com
com uma ação bem intensa em cima da criminalidade. Olha só, a gente fala então de 36 pessoas já presas nesse período, 4 armas que foram apreendidas pelas equipes do TOR, 8 veículos recuperados, além de 5 flagrantes de furto na Tamoios. A gente também fala então agora das apreensões de drogas, uma alta quantidade que os policiais já conseguiram apreender também nesses 9 meses. Olha só, a gente fala de 12 quilos de cocaína, 500 gramas de pasta base de cocaína, 120 quilos de maconha, 4 quilos de crack, 1 quilo de haxixe, 600 gramas de K9, uma droga sintética, né? E 1 quilo de flor de maconha. Valor estimado de todos esses elementos, olha só, R$496 mil. Ou seja, a gente fala de um prejuízo bem significativo que os policiais, exatamente, bota esse som de novo, porque é isso, a gente está falando de mais de R$400 mil, quase R$500 mil que a gente viu sendo apreendido, então, com relação a essas drogas, aqui bem pertinho da gente. Parabéns, então, às equipes do Tático Ostensivo Rodoviário. Beto, só para a gente finalizar, então, esse motorista do caso de ontem, ele foi liberado, seguiu viagem, já que nada de ilícito foi encontrado com ele. Essas são as informações. A gente fica em cima desse tipo de notícia para conseguir atualizar todo mundo que sempre acompanha a nossa programação. Beto, volto com você aí no estúdio. Valeu, Léo. Ó, esse motorista de aplicativo, hein? Imagina o frio na barriga que ele sentiu. É, ele não tinha nada a ver com o assunto, né? Pegou uma corrida boa, falou, vou pra Caraguá, vou faturar bem, única corrida do dia. E quase, hein, ó. Que susto, hein? Pois é, às vezes acontece, né? Agora, de novo, Caraguá, né? O fluxo tá pesado, hein? Alô, Caraguatatuba, coisa tá pegando aí, hein? Atenção. Mas atenção, traficantes, a polícia chega, viu? R$500 mil aí, ó, vocês perderam. E vão perder muito mais, o pessoal tá trabalhando duro para acabar com essa sem vergonhice aí. Vagabundo! Sem vergonhice, né, gente? Ó, de novo, é bom falar com o pessoal que consome essa porcaria aí. Gente, vocês são a última ponta dessa cadeia produtiva aí. Vocês continuam consumindo. Alguns são viciados, doentes, vai se tratar, beleza. Você que está pensando em começar, nem começa. Faz mal para a saúde, faz mal para o bolso e dá esse monte de treta aí da polícia, né? Então, ainda é tempo de pensar bem e, ó, para com isso, né? Antes de começar, de preferência. Bom, minha gente, 6 pessoas, entre elas 2 empresários e 2 auditores fiscais foram presos em São Paulo por suspeita de envolvimento com uma fraude tributária bilionária. É isso aí, confira na reportagem. Os agentes chegaram à casa de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, antes das 7 da manhã. Ele foi preso temporariamente. A operação também prendeu o diretor da Fast Shop, Mário Gomes. A farmacêutica e a empresa de eletrodomésticos e eletrônicos são investigadas por fazerem parte de um esquema fraudulento que, conforme o MP, tirou dos cofres do estado de São Paulo mais de R$1 bilhão. A OXXO, a Rede 28 de postos de combustíveis e a Calunga também são citadas na apuração do Ministério Público, que começou há 6 meses. Segundo os promotores, eles teriam conseguido burlar o sistema de compensação tributária de pagamento de ICMS, porque tinham a consultoria de Arthur Gomes da Silva Neto, auditor da Receita Estadual, que respondia como diretor do Departamento de Fiscalização da Secretaria da Fazenda. Ele e Marcelo de Almeida Gouveia, outro auditor, também foram presos na operação desta terça. O crédito tributário é quando a empresa paga o tributo e depois tem o direito de pedir compensação. Só que as empresas entram em uma fila e os auditores precisam checar quais valores devem ser ressarcidos. No esquema, os empresários, segundo o MP, furavam a fila e conseguiam receber valores que, na prática, não teriam direito, porque pagavam propina para Arthur. Segundo o Ministério Público, o caso chamou a atenção depois que a mãe do auditor, Químio Mizukami da Silva, uma professora aposentada de 73 anos, abriu uma empresa de contabilidade. Em 2021, a consultoria tinha patrimônio de R$400 mil. No ano passado, o valor saltou para R$2 bilhões.
aquela máxima das dificuldades que as empresas às vezes enfrentam na secretaria e a venda da facilidade por outro lado, tá? Então, hoje, essa investigação, ela tramitou aí pela nossa vivência num curto período de tempo, tá? A investigação do Ministério Público teve acesso ao conteúdo de e-mails trocados entre os empresários e o diretor de fiscalização da Receita Estadual. Somente no ano passado, em um dos casos, foram 174 mensagens de Arthur sobre os benefícios fiscais que o auditor concedeu para a empresa farmacêutica. Os policiais apreenderam 2 pacotes com esmeraldas e R$1 milhão. As empresas que foram alvo nesta terça não são as únicas. O MP segue apurando outras varejistas suspeitas de também participarem do esquema fraudulento, que pode elevar o rombo nos cofres públicos e o valor pago de propina. As outras investigações elas já estão em curso referente a essas outras empresas, mas o nosso desafio daqui em diante é justamente verificar se há outros auditores fiscais também envolvidos na prática da corrupção. Gente, marcas famosas, empresas que a gente aprendeu a respeitar, a conhecer, né? Bom, elas agora vão ter a chance de se explicar na justiça. Bom, a Fast Shop informou, por meio de nota, que ainda não teve acesso ao conteúdo da investigação e está colaborando com o repasse de informações para as autoridades. Já o grupo Nós, responsável pelo OXXO, disse que não foi notificado sobre a investigação e que a empresa reafirma o compromisso com a legalidade, ética e transparência em todas as atividades. A Ultrafarma, a Rede 28 e a Calunga foram procuradas, mas não responderam. As defesas de Sidney Oliveira e Mário Gomes não retornaram e não conseguimos contato com a defesa de Arthur Gomes da Silva. A Secretaria da Fazenda disse estar à disposição das autoridades e que vai colaborar com a investigação do Ministério Público. A pasta abriu um procedimento administrativo para apurar essas denúncias e a conduta dos servidores também. A gente torce para que isso se esclareça o mais rápido possível, né? Minha gente, tem mais polícia na área, hein? É isso mesmo. Policiais civis da DEIC de Taubaté, isso mesmo, lá de Alô Taubaté, prenderam um homem procurado pela justiça pelo crime de tráfico de drogas. Olha só, gente, ele estava foragido há mais de 7 anos. A gente tem imagens aí, ó. O suspeito havia sido preso em 2013, as imagens vão chegar ainda. A declaração da prisão dele foi em 2013, ele foi condenado a mais de 5 anos de detenção, mas o mandado de prisão foi expedido em 2018, aliás, e desde então ele estava foragido, olha só. Mas após um trabalho de inteligência, os investigadores localizaram o criminoso num condomínio de luxo em Tremembé. O homem estava com as malas prontas, sabe para quê? Para dar no pé, para imprimir uma fuga, mas foi impedido pela ação policial. Olha isso, ó. Eu me empolgo, gente, é isso. Deixa eu falar para a senhora, para o meu amigo, minha amiga, eu me empolgo. Porque eu quero ver bandido sendo preso. É isso? E eu sei que você também quer isso, não é? Eu tava crente que eu ia ver o cara, ó, de algema na mão. Alô, rapaziada da DEIC de Taubaté, bom trabalho, parabéns por essa prisão. Ele ficou bastante tempo aí achando que a vida tava no bem bom, né? Foi pego num condomínio de alto padrão, mas ó, pra você ver que essa vida não leva a nada não. Finalmente ele vai trocar esse condomínio de luxo que ele tava pela cama dura, onde o filho chora e a mãe não vê. Parabéns aí à polícia. É isso aí, gente. E ontem, hein? Ontem a gente deu uma notícia triste aqui no Alô Você Vale. Você lembra? O vendedor de frutas que morreu depois de ser atropelado. Esse acidente aconteceu na zona norte de São José dos Campos. O seu Sidney, ele morreu no local, infelizmente. E até o carrinho que ele usava para vender essas frutas ficou destruído. Agora a nossa equipe de produção teve acesso às imagens de câmeras de segurança que registraram o momento desse acidente. Olha só, vamos ver aqui, ó.
o carro, o seu Sidney aí. Vamos ver essa história então? As imagens estão no ponto, vamos lá. Imagens de uma câmera de segurança de um bar registraram o momento do impacto. O motorista fugiu sem prestar socorro. A vítima é Sidney de Andrade Sobreira, vendedor de frutas e verduras muito conhecido no bairro. O acidente aconteceu nesse ponto dessa avenida do bairro Alto da Ponte, na região norte de São José dos Campos. O Sidney, de 47 anos, atravessava essa avenida quando um veículo em alta velocidade veio daquela direção e atingiu a vítima. O impacto foi tão grande que ela foi arremessada para essa escada desse bar. O veículo foi identificado como uma Meriva. A vítima ficou aqui deitada nessa escada, mas faleceu antes mesmo da chegada do SAMU. No momento do atropelamento, Sidney levava o carrinho de vendas para a garagem, encerrando o dia de trabalho. A estrutura ficou completamente destruída com o impacto. Na hora, aquele barulho eu vi, o carro bateu no rapaz, jogou ele aqui dentro do bar e se evadiu, não parou. O cara estava correndo muito, estava com um carrinho de verdura, depois arrastou o carrinho junto. E o rapaz ficou caído aqui dentro do bar. Todo mundo gostava dele, era uma pessoa prestativa, ajudava todo mundo. E infelizmente aconteceu essa fatalidade aí que quando chegou o pessoal do resgate ele já estava óbito já. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O motorista foi localizado com o automóvel estacionado na Praça Anchieta, que foi apreendido. Ele foi identificado como funcionário de uma construtora. No depoimento, a polícia disse que não percebeu ter atingido uma pessoa e que, caso tivesse notado, teria prestado socorro. É, o que a gente espera, que a justiça seja feita, que ele pague pelo que ele fez, porque foi irresponsável. Nem parou, foi embora, não quis saber quem que era, quem que não era, não prestou nenhuma ajuda. O povo que correu atrás dele, mas infelizmente era tarde, não tinha mais jeito. O pessoal já tá com saudade do seu Sidney, viu? Um cara legal, trabalhador, um cara que todo mundo gostava. Sabe aquele vendedor tão honesto que ele tá lá com o carrinho de fruta dele e aí de repente você ia pegar uma fruta que não tava no ponto, não tava legal, ele era capaz de falar, não leva essa não, leva essa outra aqui. Gente boa demais, deixou saudade. Nossa solidariedade a toda a família, aos amigos, aos clientes, né? E vamos torcer também para que seja esclarecido esse caso e torcer também para que novos acidentes como esse não aconteçam, né? Porque a gente tem mais acidente para mostrar aqui, gente. A gente vai de mais acidente de trânsito, uma colisão entre duas motos deixou uma pessoa morta e 2 feridas na noite de ontem. Foi na rodovia Nilo Máximo em Jacareí. E esse é um dos destaques do nosso portal TH+, por isso a gente já está recebendo o meu amigo Vitor Hugo Frois. Tudo bem, muito bom dia. Bem-vindo. É esse o destaque, Vitão? Isso, Beto. Esse acidente aconteceu ontem à noite, ali na altura do quilômetro 2 da rodovia Nilo Máximo. É ali no trecho já dentro da cidade de Jacareí, no bairro Parque dos Príncipes. De acordo com o que a gente tem registrado no boletim de ocorrência, as 2 motos andavam em sentidos opostos, uma no sentido Jacareí e a outra no sentido Santa Branca, quando acabaram colidindo ali de frente. Esse acidente aconteceu por volta das 10 horas. A Polícia Rodoviária Estadual foi chamada, né, e no local encontrou 3 vítimas. Por quê? Uma das motos estava a vítima fatal, Rogério Barrios, que infelizmente não resistiu aos ferimentos, e a esposa dele. E na outra tinha um jovem de 25 anos. Os 3, né, ficaram muito machucados. A gente sabe que moto é complicado, qualquer batidinha já é motivo ali para você ter um grave ferimento. Eles foram encaminhados, esses 3 foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia, né, onde lá, né, como eu havia dito, o Rogério Barros acabou não resistindo aos ferimentos. Ele tinha 59 anos, bem jovem até, acabou falecendo no hospital. A esposa dele, de 60, e o outro jovem, de 25 anos, continuam internados. A gente conversou hoje de manhã com o pessoal do hospital, eles estão em estado grave, passaram por cirurgia hoje de manhã e estão aguardando para poder ver, né, quais vão ser os próximos procedimentos para ver se tem melhora ou não para receber a alta aí do hospital. Poxa vida, vamos torcer então pela saúde, né, e recuperação
de quem sobreviveu, lamentar a morte desse senhor. Com certeza. Que pena, que fatalidade, hein? Agora, 2 motos baterem de frente. Sim, a polícia ainda não tem as informações de fato do que aconteceu, porque como as vítimas ficaram muito machucadas, eles não conseguiram colher depoimentos, não conseguiram investigar mais a fundo. Mas realmente é bem esquisito, Beto, ainda mais que lá é uma rodovia que tem pistas largas, então você poderia pensar, sei lá, algum motorista dormiu, invadiu a pista contrária porque era estreita, então realmente é algo aí a se investigar. Coisa que somente eles poderão falar, né? Com certeza. Então, boa recuperação para todos aí. Obrigado, Vitão. Tem mais notícia no TH, né? Isso. Essa história, né, e outras também que a gente está dando no jornal, vai estar lá no nosso site, aqui no QR Code acima do Beto. É só apontar a câmera do celular para ele, vai abrir uma notificação, você clica, já vai sair direto lá no nosso portal. Se você estiver vendo no computador ou tiver mais facilidade de digitar ali na barra do seu navegador, é só digitar thmais.com.br/vale. Facinho, né, Beto? Tudo quanto é notícia da região, comandada por jornalistas super competentes, como o Vitor aqui com a gente. Obrigado, Vitão. Agradeço. Gente, teve outro acidente fatal, viu, de moto. Foi aqui na região também. Na madrugada dessa quarta-feira, em São José dos Campos. Olha, a gente tem imagens. Eduardo Leite Machado, de 19 anos, ele conduzia a motocicleta quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de iluminação pública na rotatória do Parque das Agulhas, próximo ao Parque Alberto Simões. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, compareceu para prestar os primeiros socorros, mas a vítima, infelizmente, já estava sem vida. O caso foi registrado como morte acidental. A perícia esteve no local para investigar as circunstâncias da colisão. Que triste, né? Bom, gente, aqui no Alô Você Vale de ontem a gente falou sobre a adultização infantil. Lembra desse assunto? O Brasil inteiro está falando disso. O processo que é forçar ou incentivar crianças a assumir responsabilidades de um adulto. Mas fique sabendo que o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, ele anunciou a criação de uma comissão especial para tratar disso aí, da sexualização de crianças e adolescentes. Olha só, gente, nas redes sociais isso acontece muito e os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que nos últimos 2 anos cresceram os números de denúncias de produção, armazenamento e compartilhamento de imagens de exploração sexual de menores na internet. Vamos ver essa reportagem? A denúncia de um influenciador digital trouxe à tona um debate urgente: a exposição de crianças e adolescentes na internet. Menores sendo tratados como adultos em imagens que circulam por todo o mundo. Nesta terça, a Justiça da Paraíba determinou a suspensão dos perfis do influenciador Ítalo Santos nas redes sociais e a interrupção da monetização desses canais. O vídeo publicado nas redes sociais no dia 6 de agosto já tem mais de 30 milhões de visualizações. O influenciador Felca reuniu exemplos de perfis que mostram meninos e meninas dançando e fazendo poses sexualizadas, muitas vezes incentivados por familiares. A repercussão chegou ao Congresso. Senadores protocolaram um pedido de CPI. E o presidente da Câmara dos Deputados anunciou que vai pautar projetos para coibir a exploração infantil nas redes. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025 mostra que as denúncias de produção, armazenamento e compartilhamento de imagens de exploração sexual infantil aumentaram 14% entre 2023 e 2024. E as vítimas são de todas as faixas etárias. Os maiores crescimentos estão entre os mais novos, com idade entre 0 e 9 anos. As principais vítimas têm entre 10 e 17 anos. Este instituto, em São Paulo, busca fortalecer as comunidades e redes de apoio de cada criança e adolescente que estuda aqui. Entre os métodos utilizados pelas educadoras está a dinâmica sobre sensações e percepções. A criança desenha aquilo que sente ao ver as imagens do dado,
tudo estrategicamente elaborado para compreender as emoções. Fazer com que elas fortaleçam as suas habilidades de autoproteção, como a gente fala, né? As crianças, elas não são sozinhas responsáveis pela sua proteção, mas a gente apoia para que elas saibam identificar situações e casos e também conheçam sobre seus direitos e sobre si mesmas e si mesmos. A Filane tem uma filha de 6 anos que é atendida nessa instituição. Ela fala sobre a importância do diálogo com os filhos e do uso moderado das telas. Lá em casa a gente tem o costume muito de conversar. As telas também, o uso de tela lá em casa é restrito. Ela não tem acesso sempre. E a gente também, como pais, a gente sempre está observando, vendo o que ela está vendo, quanto tempo, qual é o conteúdo que ela vê. Minha gente, criança é criança, adulto é adulto, né? Eu me lembro que durante toda a infância do meu filho, Henrique, eu falei pra ele assim, gente, Henrique, aproveita a sua infância, seja criança, porque a vida adulta, que é a maior parte da nossa vida, é muito chata. É boleto pra pagar, né? A gente fica preocupado com as coisas, então seja criança e deixe o seu filho, sua filha, ser criança também. Né? Criança vestida de adulto não é fofo, não é bonitinho, não é legal. Não deixe isso acontecer, não se iluda, não ache que isso é legal, não fique postando essas coisas, não incentive isso, porque ele vai acabar, o seu filho, sua filha, vai acabar pulando uma parte importante da vida e gostosa que é a infância. E depois existem casos também de gente que a gente sabe são públicos, que perderam a infância, foram trabalhar muito cedo e acabaram virando adultos infantilizados. Isso acontece sim, senhor, acontece muito. O exemplo, Michael Jackson, lembra dele? Então, o cara passou a trabalhar muito cedo, explorado lá pelo pai, mandou ver, e na vida adulta ele se tornou aquele cara infantilizado que gostava de ficar com crianças e foi até acusado por abuso. Então, gente, é só não alterar a ordem das coisas, tá? Bom, agora, alô Caçapava! A gente vai para Caçapava porque policiais militares prenderam 2 homens após uma perseguição na cidade. A gente tem imagens dessa ocorrência. Olha só, gente, a dupla estava numa caminhonete roubada pouco antes, tá? Ela foi roubada durante um assalto um pouquinho antes disso tudo que aconteceu. Foi aquela perseguição de cinema em seguida, tá? Em alta velocidade. A equipe foi no encalço, os malas acelerando e os policiais na cola, mandando parar, para, e eles não obedecendo. E achando que eram os bons na estrada, né? Aí, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, minha senhora, meu senhor? Adivinha? Na fuga, né? O suspeito perdeu o controle, bateu contra uma cerca, tentou escapar a pé junto com o passageiro. Tá de brincadeira, né? Você pensa que a polícia não vai alcançar, não vai chegar? Bom, o resultado disso tudo, algema neles, algema. E durante a revista, os policiais encontraram R$ 592. Dentro do carro tinha um simulacro de pistola que foi usado no assalto anterior que levou a caminhonete e esse dinheiro. Agora o pior, hein? Olha só se eles não mereceram. O Copom confirmou que momentos antes os dois haviam invadido uma propriedade rural, amarrado uma idosa e levado esse dinheiro dela, além do veículo e um celular. A vítima reconheceu esses homens como autores do roubo e ambos foram encaminhados à delegacia de Caçapava e presos em flagrante, claro, por roubo qualificado. Agora, que vergonha, hein? Vai procurar alguém do seu tamanho, vai na zona rural, vai na roça, fazer vítima uma senhora, uma idosa que estava sozinha lá na chácara. Vagabundo! Toma vergonha na cara, rapaz. Você foi preso, bem feito. Não vai dar certo isso não, não continue fazendo isso. Agora, também tem outra, hein? Pode ter sido fita dada. A polícia tem que investigar porque chegar naquela chácara específica onde tinha os R$ 592 e uma idosa sozinha? Será que não tem mais gente aí sabendo, né? Dando a fita para esses caras? Bom, minha gente, agora bora falar de saúde e de boa notícia também. Você aí que está querendo fazer aquela consulta, aquele procedimento, olha só. A prefeitura aqui de São José dos Campos, ela fez uma parceria com uma faculdade da cidade
que promete reduzir filas e agilizar também o acesso a especialistas na rede pública. Olha só que legal, vamos ver essa reportagem? A Clínica Escola, que funciona no centro de São José dos Campos, agora atende mais 6 especialidades em saúde, tanto para adultos quanto na pediatria. Os atendimentos são feitos em parceria com uma faculdade de medicina do município. A gente consegue equacionar melhor a fila agora dentro dos próximos 3, 4 meses. A gente também lança agora, no mês de setembro, todo um pacote nosso voltado às especialidades e as especialidades que apresentam maior demanda. Como disse bem o prefeito, não adianta a gente só anunciar aqui aumento de especialidades se a gente não cuidar lá na ponta do encaminhamento correto ou sempre tentar resolver os casos num alto grau de resolutividade na UBS, para que a gente sempre encaminhe aquilo que é necessário para a especialidade, que vai transcorrer em exame, que pode virar uma avaliação cirúrgica, que pode ocasionar numa cirurgia. Então a ideia nossa é que cada vez mais a gente trabalhe com essas linhas de cuidado e trazendo novos players nos lugares onde a gente tem maior demanda. De acordo com o prefeito da cidade, os pacientes serão encaminhados para cá por meio das UBSs. Esse serviço conjunto deve diminuir as filas de espera na rede pública e aumentar os atendimentos. Aqui, como são 6 e são 7 especialidades, não é isso? São 7 especialidades, tem aqui uma quantidade de vaga, como se funciona aqui nas mesmas parcerias que nós temos com o Hospital Pio XII, com o Antoninho da Rocha Marmo, que faz as especialidades. No mesmo formato, a UBS encaminha, tem lá uma quantidade de vaga, lógico, que é aquela limitada, aquilo que se pode atender. Com a universidade já tem todo um plano de aumentar, né, como já foi dito aqui pelo secretário, de nós aumentarmos essas consultas, que a própria universidade, né, já nos coloca à disposição, e a gente encaminha pela UBS. Ele segue o mesmo fluxo, certo, de hoje. Quer dizer, isso faz com que a fila ande, isso faz com que a gente consiga ter mais agilidade dentro do nosso serviço. A parceria teve início em junho e começou com os atendimentos em geriatria. Agora, com a ampliação, mais de 236 pacientes devem ser atendidos. Até o início do ano que vem, a expectativa da Prefeitura é que mais de 1.300 pacientes devam ser atendidos por mês. A estrutura conta com 34 consultórios, além de salas para pequenos procedimentos, uma clínica de fisioterapia e sala de enfermagem. Para os alunos, essa é uma ótima oportunidade de aprender na prática e levar o conhecimento para o futuro. Passa um pouquinho da experiência que você está tendo aqui, né, com os atendimentos, esse contato mais próximo do paciente é imprescindível para a sua profissão, né? Para mim, como estudante, é uma experiência assim, muito rica. Desde o primeiro semestre, estar participando aqui do CIS, atendendo aos pacientes, e quando eles chegam para a gente, os médicos eles deixam a gente muito à vontade para poder colher todas as informações do paciente, fazer a anamnese, o exame físico, aí o médico ele entra para poder amarrar a consulta. Então, é tudo supervisionado, a gente, né, nós como estudantes, a gente faz toda a parte de atendimento, o médico entra, né, o especialista, ele entra para amarrar a consulta e dar o procedimento para o paciente. Então, é uma experiência muito rica para mim, né, como estudante, é uma oportunidade única. E ainda falando sobre saúde, ontem a gente mostrou que o secretário estadual de saúde, alô, Eleusis Paiva, ele esteve em São José dos Campos e participou de um evento que discutiu as principais demandas para a nossa região, né? O Pedro Coralha, ele preparou um material sobre essa visita. Vamos ver como é que foi? Na manhã desta terça-feira, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Eleusis Paiva, esteve no CEF, em São José dos Campos, para conversar com líderes regionais sobre a situação da saúde que se encontra nos hospitais aqui no Vale do Paraíba. Um dos pontos abordados foi justamente a questão do hospital de Cruzeiro, hospital regional que deve ser de alta complexidade. O secretário falou sobre a definição da OS, que deve ser definida nas próximas semanas. Aqui na região do Vale, nós temos um hospital que já está pronto em Cruzeiro, já foi feito um chamamento público envolvendo OS. Várias OS participaram. Neste momento, nas próximas 2 semanas, está sendo avaliado pela equipe técnica da Secretaria de Saúde qual OS vai ficar responsável pelo hospital, e é o nosso compromisso de até o final do ano nós estamos funcionando com esse hospital no Vale, que vai ter um perfil de média e alta complexidade, principalmente daquelas necessidades que foram apontadas no processo de regionalização, que são as grandes demandas que a gente tem em regionais. Outro ponto importante abordado pelo secretário foi as condições atuais do HMUT.
onde o secretário afirmou o repasse de 3 milhões de reais mensais para o serviço na cidade. Olha, primeiro a Gamute. Nós temos uma parceria com a Prefeitura de Taubaté, e nessa parceria, 1/3 dos gastos do Agamute é financiado com recursos do Tesouro do Estado. Então o Estado de São Paulo põe um aporte mensal de 3,5 milhões no Agamute. Agora, fora esse aporte mensal para custeio, fizemos uma reunião recente com o prefeito Sérgio de Taubaté, junto com o governador Tarcísio. Ele apresentou um projeto para a gente, que nós estamos agora vendo tecnicamente esse projeto, e um aporte novo de recursos, aí não para custeio, mas um aporte para investimento, para nós melhorarmos a estrutura física do Agamute, para permitir que ele possa aumentar ainda o seu atendimento na região. O Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá, também foi tópico pelo secretário de Saúde. Frei Galvão é um hospital que já estava, quando nós assumimos o governo, há 2 anos atrás, em vias de estar sendo fechado. Tem um aporte de convênio da Secretaria de Estado com o Hospital Frei Galvão, hoje da ordem de 4 milhões mensais, e nós estamos aí esperando uma reunião da CIR, que é a Comissão Intergestora Regional, para estarmos ampliando ainda mais a oferta de serviço em Guaratinguetá. Os hospitais regionais de São José dos Campos e Caraguatatuba também foram assuntos do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Eleusis Paiva, que se comprometeu em continuar investindo e aumentar os serviços ofertados pelos hospitais nas 2 cidades do Vale do Paraíba. De São José dos Campos, Pedro Coralha. É isso aí, mais saúde para a região, vamos torcer para que chegue logo, né, todo esse avanço, essa grana aí, esse orçamento, né? Ó, eu quero sua participação aqui, hein, no Alô Você Vale. Tô esperando sua foto, seu coraçãozinho, sua mensagem, seu carinho aqui pra gente. Obrigado, viu? Vocês que sempre participam tanto, né? Daqui a pouquinho a gente mostra aqui, viu? E vai ter prêmio, hoje tem ventilador portátil, porque esse frio não é para sempre, né, gente? Você vai precisar dele. Ventilador portátil, copo do Silvinho, cachecol TH+ SBT, só coisa fina pra você, tá bom? Agora, o Alô Você Vale vai abrir espaço para um grito de socorro. Minha gente, ó, imagina só, um jovem de 24 anos, flor da idade, né? 24 anos. Esse jovem ele foi diagnosticado com esclerose múltipla agressiva. É uma doença rara e, como o próprio nome diz, muito agressiva, muito pesada. Apesar das decisões judiciais favoráveis, o plano de saúde dele segue se recusando a fornecer a medicação essencial para o tratamento dessa doença. Vamos conferir essa reportagem e entender melhor essa história. Olha só. Este é o Magno, de 24 anos. Quando tinha 17, ele descobriu a esclerose múltipla, uma doença que afeta o sistema nervoso central. Entre as sequelas está a limitação dos movimentos. Logo após o diagnóstico, o Magno começou o tratamento com uma medicação. Mas depois de um tempo, ela parou de fazer efeito e ele precisou trocar. A Paula, mãe do Magno, acompanhou tudo de perto. Pode correr o risco de regredir, né? Porque ele já iniciou o tratamento ano passado, né? Com as 5 doses da medicação Alentuzumab, né? Que foi muito bom, né? Assim que ele recebeu, começou, né, voltar aos movimentos, né, gradativamente, né, a caminhar, né, e com a ajuda de fisioterapia pélvica, né, para segurar mais a bexiga, né, que ajudou também. E para finalizar, só está faltando essas 3 doses, né, que ele precisa tomar, já era para ter tomado desde maio deste ano. E está muito atrasado. Com todos os ciclos, o Magno pode voltar a ter uma vida praticamente normal. Ele está lá só esperando a medicação, porque senão nem internado eles não iam, né, permitir do meu filho estar lá. Está lá, só aguardando a medicação. E eu não sei por que dessa demora, porque já estou com um papel dizendo que, né, com um documento que já foi autorizado a medicação, mas não sei o porquê que a Tívia e a Dona Saúde não fornece logo a medicação para o meu filho, que ele está muito tempo clausulado, está muito tempo, quando não é dentro de casa, é no hospital, né? O meu filho com 24 anos, pensa num jovem, com 24 anos, sem poder fazer nada, está ali.
esperando, né, o convênio, né, liberar essa medicação é angustiante para ele. Mas a situação toda está dando dor de cabeça para a família. Tanto que eles precisaram procurar um suporte jurídico. A Iná é a advogada à frente do caso. O escritório dela entrou nessa história no começo de julho. O Magno estava sem o tratamento já há 2 meses, quando chegou até nós no escritório. Ele trouxe um laudo médico, já dizendo toda a gravidade da situação, que ele tinha feito o primeiro ciclo desse tratamento pelo plano Atívia e no Hospital Alvorada, e que esse processo do primeiro tratamento, que tinha sido em 2024, tinha dado um resultado positivo, e que esse tratamento precisaria ser continuado no começo de maio. Quando eu vi a gravidade da situação, eu imediatamente entrei com pedido cautelar na Justiça, demorei 2 dias para fazer a petição, já entrei na Justiça e o juiz imediatamente me deu a tutela para que esse tratamento fosse feito. O medicamento que o Magno precisa custa entre 120 a 220 mil reais. A advogada responsável pelo caso conseguiu na Justiça que o plano de saúde da família arcasse com esse custo, mas até o momento o plano não deu nenhuma resposta. Foi dramático, porque o juiz, para facilitar o trâmite judicial, ele me deu a ordem para eu ir até o plano de saúde levar a tutela, a ordem judicial. E chegando lá, eu pedi para falar com o responsável no plano Atívia, que agora chama Dona Saúde, o prédio está escrito Dona Saúde e tal. E ninguém, não tem responsável aqui, nós não sabemos quem vai receber. Mas quem é o gerente? Quem é o responsável, o diretor, né? Não tem ninguém hoje, não tem... E, assim, evasivas, respostas evasivas. Fui para o hospital com a ordem judicial já para internar. Cheguei no Hospital Alvorada, foi exatamente o mesmo comportamento. Olha, eu preciso entregar uma ordem judicial. Quem que vai receber? Cadê o diretor? Não tem ninguém hoje responsável. Não, mas tem que ter alguém responsável. Não tem ninguém, no máximo eu tenho uma enfermeira, talvez falar com o RH. Eu me neguei, falei, não, eu quero falar com uma pessoa responsável. No fim, não apareceu essa pessoa responsável, e daí foi de atitudes omissivas a atitudes omissivas. A única coisa que eles querem é uma resposta do plano de saúde. Porque não tem porquê dele ficar no hospital só ali deitado, comendo, né? Não é isso. Isso aí não ajuda na saúde do meu filho. Meu filho não precisa disso. Meu filho precisa das 3 últimas doses para ele ter uma vida normal, para ele ter, quem sabe, um futuro médico, um futuro advogado, um futuro... Né? Tem uma vida muito grande aí pela frente, um jovem de 24 anos, muito inteligente, sabe, tem um talento grande que tem dentro dele. Ele precisa sair dessa situação de ficar muito tempo no quarto e sair, não desejo isso para ninguém. Se piorar a saúde do meu filho, alguém vai se responsabilizar. Alguém vai ter que se responsabilizar, porque pode correr o risco, sim, de... Ontem já foi um susto para mim. Pode correr o risco de regredir, sim. Que tristeza, né, gente? Até quando, hein? Até quando? Plano de saúde, assim, é caro. O pessoal paga caro, né? Pensando em ter garantido essa assistência, né? Mas aí, quando chega nessas doenças mais raras, mais difíceis de tratar, eles dão essa canseira, né? Eu vivi uma coisa parecida em casa. Meu irmão, que hoje está assistindo a gente lá do céu, ele teve uma doença assim, esclerose lateral amiotrófica. Precisou transformar a casa dele num hospital, num verdadeiro hospital. Pergunta se o plano de saúde queria fornecer tudo aquilo, plano que ele pagou a vida inteira e caro, né? Nessas horas aí, eles somem, dão canseira, tem que ir para a justiça, passar essa dor de cabeça toda que desgasta ainda mais o doente para conseguir. E eles sempre perdem na justiça, sempre perdem. Mas dão essa canseira. E o doente, como fica? É assim, sempre a mesma história. Como é que fica isso? Alô, ANS, Agência Nacional de Saúde. Vamos cuidar com carinho desses pacientes. Essas escleroses aí, como eu disse, eu já vi isso de perto. Isso é cruel demais, gente. É cruel. Eu não desejo para ninguém passar por isso. Então, que os planos pelo menos ajam com dignidade, respeitem esse ser humano que está aí, que é um jovem nesse caso, ou um pai de família,
alguém que tem entes queridos que estão sofrendo junto ali. Mais humanidade nisso. Se o boleto atrasa, o que acontece? O boleto do plano médico? Corta, cobra, suja o nome, não é? Só que assim, tem a parte de vocês também. Então, bora atender esse pessoal que precisa. Nós entramos em contato com a Atívia, mas eles não retornaram o nosso contato. Fica aqui o nosso espaço para a gente esclarecer esse caso. Assim que tiver uma solução, uma resolução, a gente faz questão de voltar nessa história, viu? E você aí, ó, se você tem reclamações sobre problemas no seu bairro, denúncias sobre a área de saúde, como a gente acabou de mostrar, educação ou qualquer outra bronca, alô bronca! Alô, você que quer dar uma bronca? Então envie sua mensagem, fotos, vídeos, o que você quiser para o TH Mais Repórter. Ó, anota o número aí, hein? 12 99681 1301. Esse é o telefone da boca no trombone, hein? 12 99681 1301. Mas atenção, esse é o WhatsApp somente para você mandar aquela bronca, tá? Aquela o quê? Aquela chicotada? Aquela bronca. É isso aí. Tem o outro dos prêmios, mas é outro. Eu nem vou falar agora para não confundir. Esse é o da bronca 99681 1301. A gente tá aqui a seu serviço, tá? Liga. Usa esse número mesmo que a gente vai onde você pedir, tá bom? E aqui no Alô Você Vale a gente também torce por você. Isso, sempre por isso que a gente tá aqui sempre falando de vagas de emprego, estágios, cursos e afins, né? Concursos também, tudo que te leva pra frente, pra cima cada vez mais. A dica vai vir aí, viu? Tem muita coisa boa, aproveita, essa é a chance de ver o que está acontecendo no mercado de trabalho. Já está prontinho, né, pra gente mostrar o que é que tem? Vamos ver então as oportunidades. Vamos dar uma olhada. São 17 polos e mais de 1.500 vagas no Vale do Paraíba, em cidades como São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba e Caraguatatuba. O programa oferece cursos de violão, bateria, piano, instrumentos de sopro, cordas, canto coral e teoria musical para crianças, adolescentes, jovens e adultos sem a necessidade de uma experiência prévia. Para se matricular, basta comparecer ao polo desejado com um responsável e apresentar certidão de nascimento, RG, comprovante escolar, comprovante de endereço e uma foto 3x4. As inscrições vão até dia 29 de agosto e para mais informações é só acessar o site souguri.arte.br. Maravilha, obrigado Giovana aí, ó, fica a dica, hein? Bora lá fazer curso, bora crescer na vida. E você já mandou aquela mensagem esperta pra gente, aquela foto no capricho? 997524005, valendo concorrer a prêmio, hein? Ó, tem coisa boa chegando, vamos ver quem mandou? Quem mandou foi a Daniela de São José dos Campos, bom dia pra todos, Zona Norte ligadinho. Valeu, obrigado, Daniela, obrigado mesmo, vamos ver. Oi Beto, bom dia, já era seu fã desde quando você era repórter, era muito bacana as suas histórias, o Fabiano Diniz de São José dos Campos, obrigado Fabiano, é isso aí, hein? Acompanhando nossa carreira sempre, obrigado! Estamos assistindo ao Alô Você Vale, Nair de Caçapava, obrigado Nair, sempre mostrando a família, legal, valeu! Olha o Rafael já ligadinho, quem mandou foi a Manu Paulo de Bananal, valeu Rafa, aquele abraço! Bom dia, adoro o seu programa, Nair Tozeto de Caçapava, obrigado Nair, que criança linda, esse aqui é feio, ó, esse aqui que tá na tela é feio, mas a criança é linda, um beijo, vamos ver, amo o seu programa, Regiane de São José dos Campos, obrigado Regiane, valeu mesmo, aquele abraço pra você. Minha mãe Benedita adora seu programa, Alô Você Vale, a gente também, quem mandou foi o Hamilton Tatu. Olha só, ele tá em Lorena. Valeu, dona Benedita. Bom dia, Beto. Estamos ligadinhos no Alô Você Vale. Essas são minhas netas, Milena e Mirella, aniversariante do dia. Ô, Vanusa Gonçalves de Jacareí. Parabéns, então. Muitos anos de vida, muita saúde pra vocês. Vamos pra saideira? Oi, Beto! Helena, adoro o Alô Você Vale. Quem mandou foi a Nádia de São José dos Campos. Obrigado, Helena. Você é muito linda, viu? Um beijo pra você. Tá indo pra escola, né? Tá preparadinha. Gente, obrigado, hein? Obrigado por todo esse carinho. 12h, 4 minutos. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho para te mostrar que a região aqui, ó,
já teve neve. Já teve. Você acredita nisso? Faz tempo. E também tem um dia especial para quem é canhoto. Quem é canhoteiro aí, levanta a mão. Fique ligado, a gente volta já, já. Alô, você! Chega Mais Vale, de segunda a sexta, 13h. Alô, você vale. Oferecimento Serra Mar Shopping, o shopping do litoral norte. Todo mundo fala que juntos somos mais fortes, mas isso não é de hoje. A natureza nos ensina que a sabedoria para realizar está na união. A união pode mostrar o caminho certo. Se você tem um sonho, junte-se a outros com o mesmo desejo e juntos realizem. Isso é consórcio. E é isso que a Vinac faz há mais de 46 anos. Vem com a gente realizar. As ofertas da Acelera estão imperdíveis. Alho a granel, quilo, R$19,90. Laranja Bahia, quilo, R$2,89. Leite integral, semi ou desnatado Italac ou Piracanjuba, Tetra Pak 1 litro, R$4,65. Corra pro açaí e aproveite! O Rafael é um menino exemplar. Tudo que ele busca é aprendizado. Graças a Deus, é uma ótima escola. A escola agora 5.0, professores, a gestão é ótima. Um ambiente que a criança quer ficar aqui. Eu ver que o crescimento dele está sendo gratificante para ele, para mim é inexplicável. Porque é um menino muito estudioso que me dá muito orgulho. A Semana do Cuidado com a Sua Pele está no ar na Maior, na Farmaconde. Hidratante CeraVe 94,7 por R$ 83,99. Creme para as mãos CeraVe 115,35 por R$ 102,99. Protetor solar facial Acnesil Fator 30 de R$ 43,20 por R$ 29,99. Balme La Roche-Posay Cicaplast B5 de R$ 100,79 por R$ 89,99. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde, família cuida de família. Nossa, domingo o Vale Cap tá bom, hein? Tem um Pulse, um HB20 e um Polo só no quarto sorteio. O Pulse já é meu. HB20 é da mamãe. Pra fechar, o Polo já tem dono. E eu? Amor, ainda tem 2 motos e dinheiro nos outros sorteios. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, 3 carros. Isso mesmo, um Polo, mais um Pulse, mais um HB20. Vale Cap é regional, hein? Hoje, após Ratinho, começam as oitavas das Copas Internacionais e o Arena tá de olho em tudo. O Emerson Leão vem pra completar o time no Arena SBT. Esse é o Alô, Você Vale no ar de novo. Eu não falei que era rapidinho? Tamo de volta, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga. Que alegria ter você aqui com a gente. A gente fica muito feliz mesmo, de verdade, viu? Daqui a pouco tem prêmio, tem coraçãozinho, tem foto da galera, tá bom? Vamos, que agora, ó, 12h, 8 minutos. O almoço tá pronto, minha senhora? Tá tudo certinho aí? Ou tá fazendo ainda? Capricha, hein? Com a fome? Bom, minha gente, agora eu tenho um recado para os jovens e também para os pais. Muito importante, presta bem atenção nessa notícia. A cidade de São José dos Campos está intensificando a vacinação contra o vírus HPV, transmitido principalmente por relações sexuais desprotegidas, tá? E que causa coceiras, verrugas. Isso porque mais de 28 mil adolescentes joseenses entre 15 e 19 anos ainda não tomaram a vacina. Bora ver essa reportagem? Vacinação, então, contra o HPV reforçada aqui em São José dos Campos. Vou conversar agora, então, com a Cristina Alvarenga, que é da parte de imunização aqui da Secretaria de Saúde da cidade, né? Cris, começa falando para mim o seguinte, a gente está falando do HPV, que é uma doença séria. Eu queria que você falasse sobre a importância da criançada, dos adolescentes, dos jovens, né, se vacinarem. Então, a vacina está ligada à prevenção para esses adolescentes, esses adultos jovens, não pegarem
câncer no futuro. Quais são esses cânceres? Você tem câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de garganta, uma infinidade desses. E a pessoa só vai ver essa proteção no futuro. Quando você se vacina, você protege você e também você acaba perdendo o seu parceiro também. E aí a gente está falando, Cris, de qual o público-alvo, assim, mais ou menos, aqui na cidade? Então, a gente já tem a vacina ofertada como grupo normal de calendário vacinal, adolescentes de 9 a 14 anos. Agora, a estratégia do Ministério é fazer um resgate desses adolescentes que não se vacinaram com 15, 16, 17, 18 e 19. Homens e mulheres, procurar uma unidade de saúde, é uma dose única que você vai estar aplicando. Então, esse momento de prevenção. Como que está a cobertura vacinal, a adesão aqui em São José? Então, a gente ainda tem uma cobertura baixa, está em torno de 63,74%. A meta é a gente ter uma cobertura de 90%. Então, a gente realmente tem que ter esforços para garantir a vacinação dessas pessoas. E aí onde então que o pessoal consegue se vacinar aqui na cidade, só para a gente finalizar? Qualquer unidade básica de saúde, tem horário que vai até às 17, tem unidade que vai até 18, é só entrar no site da prefeitura. E qualquer dúvida sobre a vacina, procurar informação com o profissional de saúde para garantir essa vacinação e ver que realmente a vacina é um benefício para essa faixa etária. Perfeito, muito obrigado, Cris, pela entrevista. Então essas são as informações com relação à vacinação contra a HPV, uma doença que pode ser muito séria. Volto com você aí no estúdio. Valeu, fica aí o recado, hein, ó. A vacina tá disponível, tá lá, é de graça, gente. Vamos se proteger, porque HPV, além dos incômodos que causa normalmente, também pode ser a porta de entrada para câncer, viu? Então, muita atenção, importante essa vacina. Bora lá, vai nos postos de saúde, vai se proteger. Bom, minha gente, ó, aqui, ó, na minha mão, já tá aqui, ó, é pra você que participou aqui do nosso WhatsApp, o 997524005, mandou sua foto no Capricho? Mandou? Eu vi algumas, mas tem muito mais pra mostrar. Vamos ver agora o primeiro prêmio do dia, ainda tem mais, tem ventilador, tem cachecol, tem copo, tem muita coisa legal pra vocês. Vamos ver quem é que levou esse secador de cabelo aqui? Bora ver. Foi a Odete de Jacareí, Odete. Odete, parabéns. Ó, não é a Odete Reutemann. Essa é boazinha, essa é do bem. Parabéns, Odete. Vem buscar aqui, ó. Fica a dica, hein? Vem buscar antes das 2 da tarde, que aí a gente faz, sabe o quê? Aquela selfie da hora. Isso mesmo. Uhul! Minha gente, você sabia que hoje devia ser feriado? Devia ser feriado hoje, porque... Sabia não? Em todo mundo, hoje é comemorado o Dia dos Canhotos. Viva os canhotos! São aqueles que têm habilidades com a mão esquerda, com o pé esquerdo. Olha só, estima-se que cerca de 10% da população mundial seja canhota, ou seja, é um grupo pequeno, é um grupo selecionado, é um grupo especial, é um grupo incrível, é um grupo sem comentários, serelepe, é demais. Eu tô falando tudo isso, sabe por quê? Porque eu também sou canhoto. Você acha que eu ia puxar o saco do canhoto se eu não fosse canhoto? Mas eu quero falar agora com outro canhoteiro. Opa, que eu fiquei sabendo que o Pedrão é canhoteiro também. É isso? Mas é canhoto de pé e mão mesmo? Como é que é esse negócio aí? Fala, Beto. Boa tarde. Mais uma vez um prazer falar contigo. Cara, a minha história é um pouquinho diferente nesse mundo dos canhotos, tá? Sou canhoto com a mão e com o pé, sim. Mas quando eu fui aprender a escrever, né, lá no primário, ali indo para o ensino fundamental, a gente tinha que copiar ali as letras, né, do alfabeto e tal, e eu ia escrever as letras com a mão esquerda e a professora, até, isso é crime, tá? Não se pode fazer isso. A professora vinha atrás de mim, ficava atrás de mim e colocava a mão dela por trás de mim, na minha mão esquerda, e dizia para eu escrever com a mão direita. Então, assim... A minha mão esquerda hoje ela é a mais forte, né? O que eu tenho mais força, desempenho, mas de destreza. Até a palavra destro, né? Significa aí habilidade ou melhor coordenação. Para escrever, para colorir, tudo que precisa de maior requinte ali, tudo com a mão direita. Mas
com os pés, né? Sabe que, não sei se você sabe ainda, Beto, mas na arte do esporte bretão, o futebol, né? Eu destilo qualidade com a perna esquerda, que ali realmente é onde tenho mais domínio, é com a minha perna esquerda. Até para você de casa ficar sabendo, né? Por exemplo, existem aquelas comparações de palavras, né? Que vem ao destro é bom e o esquerdo é ruim. Aquela palavra sinistro, por exemplo, ela vem de sinister em latim, que significa à esquerda, né? Então eu tenho algumas conotações aí pejorativas que se levam ao esquerdo, ao canhoto. E essa porcentagem de 10% aí de canhotos, né, em todo mundo é uma porcentagem que se mantém. Eu vou tentar encontrar algum canhoto aqui no centro, aqui no calçadão. É sempre muito complicado você fazer um povo fala, ainda mais com um assunto muito específico. Tem um rapaz ali, ele tá andando ali, não sei se ele vai querer falar com a gente. Fala, meu irmão, bom dia, tudo bom? Fala com a gente aqui rapidinho. Não sei se ele é canhoto ou não topou muito falar com a gente aqui, já tomei o primeiro fora. Tomar bota ao vivo é complicado. Deixa eu ver o senhor aqui, ó. Tem um senhor aqui, deixa eu ver. Vem comigo aqui, Talão. Vou falar com esse senhor aqui, ó. Ô, meu amigo, bom dia, tudo bom? Deixa eu perguntar pro senhor. O senhor escreve com qual mão? Mão direita ou mão esquerda? Eu sou canhoto. O senhor é canhoto? Aí, ó, achamos um canhoto, não foi combinado, tá? Qual é o nome do senhor? Lourival. Lourival, hoje é uma data especial para o senhor, porque hoje é dia do canhoto, dia 13 de agosto, é dia do canhoto. E assim, eu passei por uma situação quando eu era criança, de que quando eu fui aprender a escrever, a professora mandava eu fazer com a mão direita. O senhor passou por alguma coisa assim já, de mão direita, mão esquerda? Não, eu só escrevo com a mão esquerda, e eu sou direito no pé. O senhor é ambidestro, então? Para jogar bola... É na direita. É na direita. Mas a mão forte para escrever as coisas? Escrever é a esquerda. Tudo com a mão esquerda. Show de bola. O senhor é aqui de São Zé mesmo? Sou. É daqui de São Zé? São Zé mesmo. Não, eu sou de Cruzeiro, né? De Mas Cruzeiro. vim pra cá com 19 anos. Uhum. E desde então tá aqui? Tô até agora. 74 anos. Olha só. Então, o senhor faz o seguinte, manda um beijo pra sua família, pra quem pode assistir você de Cruzeiro, tem família lá ou aqui, manda um beijo pra quem... Então, vou mandar um beijo, um abraço pro meu pessoal de Cruzeiro, meus irmãos, meus sobrinhos. E para minha esposa em casa também, para Divina. Aí sim, mandou bem. Para ela um beijo. Com certeza. E os meus filhos também. Paulo Henrique, Ana Paula, todo mundo. Qual é o seu nome mesmo? Seu nome mesmo? É Lourival Pires de Toledo. Lourival Pires de Toledo. Lourival, prazer, obrigado por falar com a gente, viu? Falou. Ótimo dia, pro senhor, Deus abençoe, valeu mesmo. Feliz dia do canhoto, viu? Não sabia, também não sabia, foi coincidência. Lourival, obrigado, viu? Valeu mesmo. Você viu, ô Beto, a primeira foi uma bota. Bota é triste tomar sempre, né? Tomar um toco assim é complicado. Mas rolou, deu certo, encontramos um canhoto, cara. Só faltou ser São Paulino. Se fosse São Paulino, então, Beto, aí, estouro. Beto, de um canhoto para outro canhoto aí no estúdio, viu? Um abraço. Muito bem, que legal, olha que coincidência, hein? Os canhotos se encontram, vocês não sabem de nada, a gente trama, os canhotos se conhecem. Não, mentira, a gente não sabe quem é canhoto e quem não é, mas olha que coincidência legal, ainda bem. O que deu a bota anteriormente, Pedrão, deve ter, acho que era destro, né? Não quero falar, não tem dia pra mim. Né? Deve ser triste ser destro. É o canhoto aqui, agora zoando, né? Gente, ontem acabou o Alô Vale e eu peguei uma câmera na mão, claro que eu peguei com a mão esquerda, né? E fui pra lá, ó, pra onde o Pedrão tava, no calçadão de São José dos Campos, pra conhecer a galera. É que eu tô chegando, eu sou novo na área, certo? Tô chegando aqui, eu quero conhecer as ruas, quero olhar nos olhos das pessoas como eu disse que ia fazer e tô fazendo. Para conversar, para saber o que a pessoa quer e também saber, né, aquele alô para quem ela quer dar. E foi muito gostoso estar com a galera na rua. Vamos ver como é que foi? A selfie com o Beto, olha aí, ó. Diretamente do centro de São José dos Campos, selfie com o Beto. Melhor que foto, ó, selfie do Beto. Agora a selfie é coletiva, vem, junta todo mundo aí. Tem que arrumar o cabelinho, né? Isso. Oi, gente bonita! Aqui na selfie com o Beto, seu alô vai pra quem? Pra minha mãe. Vai pros meus bisavós. Vai pra minha mãe, Regina dos Reis de Jacareí, o pessoal de Jacareí. Vai para todas as crianças do CEDIM Maria de Lourdes que tem um sonho de ser repórter. Opa, tipo eu assim? Exatamente. Que legal. Vai para todo mundo lá de Ubatuba, tô morrendo de saudade. Vai para todo mundo de São José dos Campos. Beijão pra galera de São José dos Campos.
Mas todo mundo, não tem Todo alguém mundo. específico? Tem. Tem? Segredo. Aquele pretendente, secreto, hã? Segredo, Pode falar o nome, segredo. não? Não pode, segredo. Você aí sabe quem é, né? Sei, eu sei. Não, ele lá, do outro lado, sabe? Sabe, a pessoa sabe. Tu sabe, então. O pessoal tá comprando bastante aqui no centro hoje ou tá devagar? Tem compra na base da raça mesmo, vai comprar. Tá gastando bem? Tá gastando bem. Arrebentando aí com os morangão do amor. Graças a Deus. Vendendo bastante? A febre tá uma febre que graças a Deus. Tá lucrando bem? Graças a Deus. Tá gostoso? Tá uma delícia. Eu sou... Mas tá caro ou tá barato? Tá baratinho, apenas R$12. Mas você falou, tá barato. Tá barato. Mas Você é o? Paulinho Araújo. E seu alô vai pra quem? Pro Beto. E pro Que Alô Beto? Vale. Ó, Eu? você é apresentador. Obrigado. Você é muito simpático. Curte o Alô Você Vale? Todos os dias, já apareceu até minha foto lá. É, beleza. Posso mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai? Claro, o alô vai pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha netinha, pra minha filha e pro meu filho. Olha, é muito beijo, é muito amor pra dar. Muito beijo, muito amor. Tem alguém aí que você queira cobrar, alguma reclamação pra fazer, o bairro não tá legal, como é que é? Tem. Lá opa. na Residencial União tem uma árvore de frente da casa da minha irmã. E tá acabando com as calçadas e com as casas das pessoas. Era bom o prefeito dar uma olhadinha lá. Alô, prefeitura. Alô, prefeitura, São José dos Campos. Dá uma Onde olhada lá fica? na Residencial União. Qual rua? Na rua 6, de frente da casa 205. Uma árvore lá. Isso. Tá muito grande. Muito grande. Precisa avaliar. Precisa avaliar. O beijo pra minha mãe lá no Piauí, meu pai, que o dia 14 vai fazer 91 anos, tem 16 filhos, é um guerreiro. Há 3 anos o senhor não vê o filhão. Há 3 anos que eu não vejo ele. E a saudade no coração, como é que tá, hein? Tá muito, né? É? É. Então manda um abração pra ele, um alô. Um abraço, Wesley. Seu alô vai pra quem? É pra Patrícia. Que Patrícia? Bravanel. Patrícia Bravanel? A patroa? É. Um beijo, Patrícia. Mua. Eu assisto todo domingo você, tá bom? Alô, você vale com o Beto, aqui no Centrão de São José dos Campos. Aê! O SBT! O SBT! Ai, que carinho, que gostoso! Eu prometo sair mais na rua, viu? Eu quero conhecer a galera, eu quero falar com todo mundo, viu? E eu vou rodar as cidades da região, tá? Não vou ficar só em São José, não. Vou rodar bastante por aí, aguarde a selfie com o Beto. Eu vou chegar lá e vou entrevistar você, tá? Fala o que você quiser. Alô pra quem você quiser, pra quem você ama, pra quem você tá com bronca, pra autoridade, pra consertar alguma coisa. É o alô geral, tá bom, minha gente? Olha só, temos mais um presente aqui. Se liga só. Esse ventilador retrátil aqui é muito legal porque você pode colocar ele num lugar e direcionar, sabe, o ventinho dele. Esse frio não é para sempre, vai ser muito útil, ele tem luzinha, é muito legal. Vamos ver quem levou então, quem participou. A Priscila de São José dos Campos, que mandou o Oliver aqui na foto. Ô Priscila, parabéns, parabéns. Ó, Oliver, é seu, né, pelo jeito. Parabéns, viu? Continuem participando, viu? Tem muito presente aqui pra você. Tá sempre recheado de coisa boa, tá? Agora, bom, falando em friozinho, que esse frio não é pra sempre, mas ele tá presente, né? Amanheceu bem frio em Campos do Jordão nessa quarta-feira, né? O dia raiou com a vegetação e os veículos estacionados ao ar livre cobertos por uma fina camada de gelo. Olha só, é bonito, mas é gelado, né? A sensação térmica chegou a 1,3 graus Celsius, registrada por volta das 2 da madrugada. Ai, que frio, hein? Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, apesar do frio intenso, o município não bateu o recorde do ano não, viu? Em 30 de julho, os termômetros lá marcaram menos 1,5 grau e houve geada forte. Você estava lá perto? Você lembra? Você sentiu essa friaca? Pois é. Olha só, gente, o inverno não tá para brincadeira, hein? Geou nessa madrugada em Campos do Jordão, como a gente mostrou, e esse ano os termômetros já marcaram 1,5 grau, menos 1,5 grau, menos 1. Ó, se 1,5 grau já é um frio danado, imagina menos 1,5 grau.
Porém, quem é mais novo nem imagina o que aconteceu na década de 1970 na cidade. Se você não sabe, eu vou te contar. Foi especificamente em 1979. Dados oficiais registraram, acredite, 7,3 graus negativos em Campos do Jordão. 7,3 negativos. E de acordo com os dados não oficiais, em 1929, os termômetros na cidade chegaram a incríveis menos 8,7 graus. Com essas temperaturas abaixo de zero, é claro que a cidade registrou, sim, em pleno Brasil, muita neve. Olha aí, A cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão, atrai milhões de turistas todos os anos por conta das baixas temperaturas e da paisagem encantadora. Uma região que, apesar de gelada, é acolhedora. Mas será que o clima na Serra da Mantiqueira sempre foi assim? Edmundo é jordanense e historiador da cidade e conta que anos atrás o clima era ainda mais gelado. Antigamente, a quantidade de pinheiros, araucárias que nós tínhamos em Campos do Jordão era muito grande, né? E a vegetação era uma vegetação natural, né? E tinha menos construções, etc. Então o clima de Campos do Jordão era um clima que a gente sentia mais o frio. Hoje em dia mudou muito, porque aumentaram os telhados das casas, o asfalto, a quantidade de automóveis, né? Inclusive a Via Dutra lá embaixo, né? Com todo aquele movimento da Dutra, o Vale do Paraíba também com fábricas, etc. Aquela temperatura sobe e esquenta o ar de Campos do Jordão. Então, antigamente, o frio era muito mais rigoroso do que hoje. Durante o inverno, principalmente à noite, é comum a gente se perguntar, nossa, será que vai nevar de tanto frio que está fazendo? Bom, no Vale do Paraíba, principalmente na Serra da Mantiqueira, é comum que as temperaturas caiam bastante durante o inverno. Mas será que já existiu algum relato ou registro de neve aqui na nossa região? Em 64, quando foi umas 3 horas da tarde, mais ou menos, eu comecei a sentir uns pinguinhos de chuva, né? E eu fui me esconder na garagem de uma casa que o meu pai administrava lá em Capivari para esconder dessa chuvinha, né? Aí, daqui a pouco, eu olhei assim e vi umas coisinhas brancas caindo, né? Aí eu fui olhar no chão, eram uns floquinhos de neve pequenininho, mas isso foi coisa assim de 2 minutos e não foi mais pra frente. Foi a última vez que o senhor viu a neve aqui em Campos do Jordão? É a primeira e única vez. O William é meteorologista da Defesa Civil do Estado de São Paulo e comenta sobre alguns registros feitos antigamente na região. Tem uma foto, né, que circula na internet, que é um senhor, né, que está na frente de uma casa com bastante neve. Tem gente que fala que aquilo é uma foto de granizo. Aí, a gente analisando aquela foto, a gente pode pontuar algumas questões. Por exemplo, se fosse granizo, o solo não estaria com uma cobertura tão reta. E o ponto que é praticamente crucial para a gente são as árvores. A gente pode ver que as árvores elas estavam bem branquinhas. E se fosse granizo, aquela foto, a árvore não consegue reter o granizo, porque o granizo é mais pesado e acaba caindo para o chão. A outra curiosidade que falam é que bem nessa época aí teve um registro de neve na cidade de São Paulo. Só que aí, se a gente for analisar historicamente, e até fazer uma análise até meteorológica, a gente vê que aquele dia, apesar das temperaturas estarem abaixo de zero, não tinha umidade suficiente para ter neve aqui na região de São Paulo. Mas quais seriam as condições ideais para que a neve se formasse? A Serra da Mantiqueira apresenta as características necessárias para esse fenômeno? Os ventos não podem estar muito fortes, porque senão a neve acaba não conseguindo chegar no chão. Não pode ter, tem que ter umidade no momento, e a temperatura geralmente tem que estar abaixo de zero. Para a região de Campos do Jordão não conseguir não ter tanta frequência de neve como tem no sul do Brasil, é porque Campos do Jordão ele fica um pouco mais para dentro do continente. Então a umidade, por exemplo, do oceano não consegue chegar lá.
E as chuvas que chegam lá, elas acabam chegando uma chuva um pouco mais forte do que o ideal para acontecer neve aqui na região do Brasil. Nos tempos atuais, a geada acaba sendo mais comum ao longo do ano. Um fenômeno que também atrai curiosos e amantes das baixas temperaturas. Mas, segundo os especialistas, a neve, propriamente dita, está cada vez mais difícil de ser registrada em uma das cidades mais geladas do Brasil. Eu, como nasci aqui em 1943, daquela época que eu nasci para cá, o Campos do Jordão mudou demais. É praticamente irreconhecível, né? Tá bem diferente. Claro que é uma cidade bonita, a topografia de Campos do Jordão é muito bonita, né? E tem muita coisa importante em Campos do Jordão, mas o clima não é o mesmo clima que era antigamente, não. Condição pode ter, mas eu diria que é muito difícil, é muito raro ter essa condição. Mensagens é aqui, vertical? Eita só, mas com neve ou sem neve, tanto faz, porque é uma região linda, né? Que cidade maravilhosa, Campos do Jordão, com aquela vegetação, com aquela topografia, aquelas construções, que delícia. E o frio vai estar lá, nevando ou não, vai estar a friaca danada para curtir mesmo aquele clima de inverno, gostoso mesmo, né? Gente, 12h30 em ponto, daqui a pouquinho tem fofoca aqui no Alô Você Vale, mas antes a gente vai dar uma respiradinha, tomar aquela água e volta já já, tá bom? Alô você! TH+ Notícias traz um resumo dos principais acontecimentos da região. Aqui você se mantém bem informado no final do dia e pode acompanhar os principais destaques, oportunidades e muito mais. Porque bem informado, você vai mais longe. De segunda a sexta, 6h30 da tarde, você tem um encontro com Marcela Mesquita aqui na TH+ SBT. Alô Você Vale. Oferecimento Serra Mar Shopping, o shopping do litoral norte. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e SBT. Boi Galê Churrascaria, uma experiência singular na única churrascaria premium da região. Cortes nobres, preparados com excelência para encantar seu paladar. Ambiente sofisticado, buffet diversificado e uma adega climatizada repleta de rótulos nacionais e internacionais. Harmonizando cada momento com perfeição. Enquanto isso, as crianças se divertem em um espaço pensado especialmente para elas. Boi Galê Churrascaria, elegância, sabor e uma experiência que vai muito além do churrasco. Bexigão, diretamente do programa do Ratinho no seu celular. Desafie o elenco do programa e veja em quem a bexiga vai estourar. Complete desafios e colecione figurinhas exclusivas. Jogue minigames e teste suas habilidades. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code e baixe agora. É grátis. Bexigão, o jogo que é um estouro de diversão. Pai Estilo em Movimento. Junte R$600 em compras, troque por uma caneca e uma cerveja Complô e concorra a uma Harley Davidson. Até 17 de agosto no Vale Sul Shopping. Hoje, após a Supercopa, tá rolando a maior festa no colégio. E tá fervendo. O que mais me surpreendeu foi uma festa organizada pelo Felipe sem confusão. Milagre? Só até o Pedro chegar. Isadora, eu tenho uma coisa pra te mostrar. Gi, parece que vem tempestade por aí. O que você está fazendo com meu futuro marido? Hoje, após a Supercopa, tem a temporada final de A Caverna Encantada. Estamos
Estamos de volta! Agora eu tô acompanhado. Juju, Já tô já aqui. sabe, né? Quando ela tá aqui, você sabe que vem fofoca na área, viu? Mas antes da nossa sessão fofoca, eu quero mostrar pra você fotos de ganhadores dos prêmios do Alô Você Vale, viu? Ó, a primeira foto é do Severino. Ó o Severino aí, felizardo. Ele que levou pra casa o copo do Silvinho e o cachecol da TH Mais SBT. A segunda foto, olha só que legal, ó, é da Laura Augusta. Ela faturou secador de cabelos portátil. E aí, e você tá esperando o quê? Faça como eles, participe aqui do Alô Você Vale, concorra a muitos prêmios. Todos os dias é assim, a gente tá a fim de dar presente para quem participa. É muito legal, né? Eu quero que você continue aí, você de casa continue participando. Aliás, tem coraçãozinho chegando a todo momento, né, É Dudu? isso, tem que continuar. Eu que fico Ó. ali no WhatsApp, vendo todas as mensagens. Continue aí mandando os Tá corações, bombando, porque é bom também que participa do sorteio, né? Então manda aí sua legal. mensagem, sua foto, manda tudo. Vamos fazer o seguinte, então, vamos largar logo a primeira fofoca e depois a gente Bora. vai conferir as mensagens da galera, os coraçõezinhos, tá bom? Certinho, então Dê. vamos começar. Começaram aí a circular rumores de que a atriz Bruna Marquezine, uma atriz famosa, estaria vivendo um novo affair com o ator Danilo Mesquita, ó, os dois aí juntos. Pois é, eles que estão aí fazendo uma série que chama Amor da Minha Vida, perdão, que é da Disney, né? Os dois, eles estão ali, foram vistos no clima carinhoso, nos bastidores, e para reforçar ainda mais esses boatos de um novo affair, o Danilo publicou uma foto que eles estavam ali abraçadinhos e ele ainda escreveu: "Obrigada pela grande parceira que você é". Pois é. Vale lembrar que a Bruna terminou o romance, né, em fevereiro, que ela estava namorando o João Guilherme, e o Danilo estava namorando a filha do Mano Brown. Acho que esse é o nome. Isso aí, a atriz Ayomi Domênica, era a filha do Mano Brown. E Sabia, será né? que... Porque na série eles são um par romântico também. Então será que vai sair da ficção? Vai ficar ali pro mundo real? Eu fico imaginando o Bruno como genro do Mano Brown. Já pensou? E aí, mano, o que você tá fazendo com a minha filha aí? Bora trocar aquela ideia responsa aí. Já pensou? Já pensou? Pois é. Bom, felicidades. Felicidades. Se for um casal, felicidades. É um casal bonito aí, 2 atores, vamos ver. Agora, antes da próxima, será que chegou o coraçãozinho? Será? Vamos Bora ver se já tem coraçãozinho. Será? Vamos ver. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, velho. Vamos então. mais de fofoca então, Então, vamos enquanto lá. eu falo a fofoca aí, manda pra gente os corações aí. Ah, Aí, chegou, ó, chegou! Olha quanto coração. Olha aí, olha que multicolorido, que legal. Boa tarde, sou a Paula de Pindamonhangaba, Campos do Jordão presente. Falamos agora de Campos do Jordão, friozinho gostoso, né? Quem mais? Vamos ver. Boa tarde, coraçãozinho. Ó, olha esse Pindamonhangaba coraçãozinho também. aqui. Esse coraçãozinho tá machucadinho. Ó, lembrando que quem manda coraçãozinho pra gente aqui, ó, tá concorrendo ao copo super estilizado, personalizado do Silvinho e também aquele cachecol pra rebater a friaca que tá fazendo. A Carmen mandou coraçãozinho. Vamos ver quem mais. Boa tarde. A Carmen, ó, Taubaté, eu vim Muitas passar figurinhas rapidinho. também. Thelma, muita figurinha. Bruna de Tremembé. Ó, Guararema presente, Jacareí, que legal, gente, obrigado, viu? Um beijo, Alice Rita. O WhatsApp vai Bom, travar, tá? que bom, né? Assim seja, ó. Daqui a pouquinho a gente anuncia o ganhador, então, do copo e do cachecol. É Tem isso. mais? Tem mais? Tem mais fofoca. Bora lá. Com essa onda aí sobre os limites da exposição infantil online, né, e os riscos envolvidos, eu já comentei aqui quando a Gabi Prado veio falar a público, né, sobre as críticas que recebeu quando sem querer expôs a sua filha. Mas tem outra famosa que se pronunciou, a Bia Miranda. Ela acabou de ter sua segunda filha, né, e ela contou que não vai mostrar bebê na internet, pelo menos até crescer e decidir sozinha. Porque em um vídeo, né, a influenciadora, ela criticou a pressão para as mães postarem fotos dos filhos, né? E disse que não vai expor a menina, e porque tem muitas pessoas mal intencionadas também, né? Então ela fica com essa preocupação, ainda mais por ser um bebê recém-nascido. Todo cuidado é pouco. Chegou a hora, Juju. Vamos falar quem ganhou o cachecol? Bora. Vou pedir pra você pegar, tá pertinho ali, Vou ó. pegar aqui. Copo do Silvinho, cachecol TH mais SBT. Será que vai pra quem? Pra quem? Ó, a cidade, São José dos Campos. São José dos E Campos. quem ganhou foi o Pedro. Ô, Pedro, parabéns.
Parabéns. O final do telefone 2523, Pedro de São José dos Campos. É só chegar aqui pra pegar o seu cachecol e tirar aquela selfie com a gente. Obrigado, Juju. Amanhã a gente se vê, tá bom? É isso, até. Vou deixar aqui no cantinho. Beijo. E você aí de casa? Ai, que eu tô muito feliz com a sua presença aqui, viu? É cada vez maior a nossa audiência em toda a região. Eu fico super agradecido e assim, com aquela responsabilidade de entregar para você a nossa missão, que é informar, divertir e também prestar serviço. Obrigado. Amanhã tem mais. Agora você fica com o Chega Mais do meu amigo Vinícius Valverde. Alô, Você Vale, volta amanhã, 11 horas, hein? Te espero. Beijo! Tchau!